dificílima batalha contra o monstro mais raro de todo o reino finalmente acaba. Os guerreiros quase esgotados, quase mortos, finalmente venceram. Aí o mestre narra, fala que você ganhou um tanto de XP, te dá uns itens lá e acabou a batalha. Mas poxa, será que não tem nada nesse monstro que você pode pegar e transformar em algo melhor? É isso que a gente vai ver. Seja bem-vindo ao Condado, se ajeite aí na sua toca. Vamos aprender uma regra para coletar pedaços de monstro igual naqueles jogos de videogame e bora falar de RPG. Então, galera, antes de mais nada, se você já gosta da gente, já dá aquele like delícia aí pra gente. Se você não conhece a gente, dá aquela chance, chega no final do vídeo. Se você gostar, dá aquele like, vira inscrito. E também, se você quiser, você pode virar assinante. É apenas R$8, é baratinho aí, mais barato que uma coca, mais barato que café, com certeza. E aí você vai ganhar um monte de coisa já assim que você assina e mais um monte de vídeo que a gente tá produzindo aí pra vocês, só os nossos assinantes, beleza? Essa semana saiu no D&D Beyond a parte 1 de um livro que tem 600 páginas da galera do Loot Tavern, que é um pessoal third party, que chama Eliana's Guide to Monster Hunting. Esse livro, cara, ele tem muita coisa, ele tem 600 páginas, eu não conferi lá no D&D Beyond, mas como tem parte 1, eu acho que é metade do livro. Ele tem várias caçadas que você pode fazer atrás de monstros super poderosos. Ele tem uma regra que a gente vai falar aqui hoje, que é a regra da coleta, e ele tem uma regra de fazer itens com pedaços de monstros. Ele tem um monte de subclasse, ele tem um monte de monstro, ele tem um monte de coisa nova. Esse livro é foda pra caramba, galera do Loot Tavern. E a gente vai deixar o link aí embaixo da Loot Tavern, caso você queira comprar esse livro, ou você vai no D&D Beyond lá, que também tem a parte 1, tá? Lá no Loot Tavern é o livro completo, as 600 páginas pra você. Lógico que eu não traduzi completamente a regra, eu quero dar uma ideia pra vocês do que é a regra aqui, porque a galera fez um grande trabalho lá, eu não vou simplesmente copiar o trabalho deles, passar para um PDF e passar para vocês. Mas aqui você vai ter uma noção muito boa. Eu traduzi aqui grande parte das regras para você poder entender como funciona esse negócio aí da regra da coleta. Beleza? Antes de começar a falar aqui da regra, lembrando que essas regras aqui foram feitas para a 5ª edição, não para de 2024. Mas, cara, por tudo que eu li aqui até agora, você pode encaixar direitinho em 2024, não vai ficar desbalanceado nem nada, vai encaixar como uma luva se você está precisando de uma regra homebrew dessa na sua aventura. Então é a galera third party da Loot Tavern, como eu já falei, e eles fazem a regra da coleta, que é assim que o monstro foi abatido, você vai fazer um processo de 5 etapas para saber o que você conseguiu ou não capturar do monstro, né? Coletar desse monstro. Então, no exemplo aqui deles, das 5 etapas, um grupo vence um abolete e tem um bárbaro e um mago que decidem fazer essa coleta de itens sobre essa aberração. Aí na primeira etapa é a descrição. Assim que o monstro morreu, o mestre vai olhar uma tabela de coleta que lá fala que tipos de itens você pode coletar de um abolete, tá? No caso aqui, eles poderiam coletar 3 olhos, 5 tentáculos, 50 frascos de muco, 50 frascos de sangue, uma bolsa de dentes, seu cérebro e sua pele. Além disso, como o abolete é uma criatura ND10, eles também poderiam coletar a essência robusta desta criatura. A gente já vai falar o que é essência e o que são essas tabelas de coleta. E só para vocês terem uma noção, essa é a tabela de coleta que vocês vão ver lá mais pra frente. Tem para cada tipo de monstro, essa aqui é para aberrações. Então o CD de um componente de uma antena seria 5, 10, aí você fala, pô, tá baixo. Pois é, mas né, porque vocês vão ver mais pra frente como é que é feito o teste, que não é tão simples assim. Aí tem esse negócio aqui de chefes de caça, que é os monstros que são fortes lá, que tem nas caçadas da Reliana lá dentro do livro, que são tipo chefões, né? Então eles têm as tabelas próprias deles, o que ele tem, componente pra você fazer a coleta ali, tá? Uma vez que você estabeleceu que você vai fazer a coleta, e as pessoas que vão lá começar a fazer a coleta, você tem que fazer uma lista do que você quer fazer e na ordem que você vai querer coletar. E aí no caso aqui do exemplo do bárbaro e do mago, eles vão coletar na seguinte ordem: uma bolsa de dentes, 3 olhos, a pele e por último a essência, né? Como é um bicho com nível maior, ele tem isso aí. E aí você vai calcular o CD dessa coleta. Então a gente vai olhar naquela tabela que a gente tinha aqui, né, dos componentes, e vai começar a fazer na ordem que eles fizeram. A ordem é bem importante para os próximos passos. Então, a bolsa de dente vai ser de CD 10, o olho vai ser 10, vai ser 15, porque é 10 mais 5 de um olho, são 3 olhos. Então você não faz um teste para todos os olhos, é um teste para cada olho. O olho 2 mais 5, o olho 3 mais 5, a pele é 20 e a essência robusta é 30. Você vê que não tem a essência aqui, mas logo também vocês vão ver na parte das tabelas de coleta qual que é o CD da essência. Então no final, eles teriam que passar num CD 75 para
conseguir fazer a coleta de todos os itens que eles queriam. E aí vem o teste da coleta. Você fala, pô, CD75, quem que vai passar no CD75? Mas é porque é feito de forma diferente. Você vai fazer um teste combinado de dois testes de habilidades, que é o teste de avaliação e o teste de dissecação. Então são dois testes que você vai fazer, no caso aqui eu traduzi depois para extração em vez de dissecação. E que tem um exemplo, né? O mestre, certo, Miser é o mago. Como coletor avaliador, você precisa fazer um teste de inteligência, arcanismo, e Gurf, como coletor que fará a dissecação, a extração, você precisa fazer um teste de destreza, arcanismo. Ok, isso dá um 12 mais 5, 17. Aí o Gurf pergunta, né? O que é destreza e arcanismo? Pô, não tem destreza no arcanismo, né? Arcanismo geralmente é ligado à inteligência. Aí o cara, não, faça um teste de destreza, que é rolar o D20 e adicionar seu modificador, e depois você vai adicionar a proficiência, caso você seja proficiência em arcanismo. Ok, isso dá um 16, minha destreza me dá mais 4, mas não sou proficiente, então 20. Ótimo, 17 mais 20, isso dá um total de 37. Então você vê que se os dois somarem, há possibilidades deles conseguirem pegar todos aqueles itens, né? Então você percebe que se você está realmente atrás só de um item, é melhor você fazer a extração só desse item do que ficar tentando pegar tudo que aquele bicho pode te dar, porque vai dificultar ainda mais o seu teste. E por fim, vem a etapa da recompensa. E o que você vai fazer? Você vai pegar aquele 37 ali que eles fizeram para comparar naquela tabela lá. E aí se você pegar esse 37 e comparar na tabela, você vai ter aqui que 37 eles conseguiriam pegar os 3 olhos mais a bolsa de dentes, né, que tá aqui 10. Mas eles não conseguiriam pegar a pele e nem a essência robusta, e aí a magia ia se perder do monstro, porque existe uma duração e uma degradação que esses bichos que foram abatidos ocorrem. Tanto para você calcular o tanto que tempo vai demorar, como para calcular o tanto de tempo que você vai ter para poder fazer essa coleta. Então, a duração vai depender do tamanho da criatura, que começa de minúscula, com 5 minutos, e pode chegar até no colossal 12 horas, né? Então você vê que é muito tempo. Na degradação, você tem 1 minuto só apenas para decidir se você quer ou não fazer essa coleta, ou a criatura que acabou de ser abatida vai perder essa propriedade mágica que tem as partes dela, né? E aí, como o menor tempo de coleta de qualquer criatura é de 5 minutos, então um personagem só vai ter tempo de fazer isso em uma criatura após uma batalha, né? Então, por exemplo, se mesmo for uma criatura, tiver 10 criaturas minúsculas, você só vai conseguir fazer em uma das 10 criaturas, porque após 1 minuto, todas as criaturas vão perder aquela característica mágica, a não ser aquela que você tá trabalhando ali para te extrair as coisas que você precisa. E agora a gente vai para avaliação e extração, justamente os 2 testes de habilidade que você tem que fazer para conseguir extrair a coleta. Qual que é a mecânica por trás disso, tá? Você sabe que no livro do D&D, os monstros têm vários tipos, né? Aberração, besta, celestial, construto, dragão, elemental, fada, infernal, gigante, humanoide, monstro solidário, lodo é o use, né? Planta e morto-vivo. E aí você tem uma perícia de coleta associada. Isso aqui também já está no livro de 2024, já se relaciona bem com o livro de 2024, quando você vai fazer aquele teste de estudo para saber alguma característica que um monstro tem. Então, dependendo do tipo do monstro, você vai fazer um tipo de estudo, um tipo de teste de perícia diferente. Por exemplo, uma aberração seria arcana, um celestial seria religião, uma besta sobrevivência, um construto investigação. Então, cada tipo de criatura vai ter um teste específico, tá? Então, você vai ter o teste de avaliação, que vai ser para o avaliador da coleta, ele vai fazer um teste de inteligência, que ele vai somar a sua inteligência mais a proficiência da perícia associada, caso ele tenha ou não, né? Então, essa é a primeira parte do teste. A segunda parte é a extração, que a gente já falou, e aí você vai fazer um teste de D20 mais destreza mais a perícia associada. E aí você vai ser o extrator da coleta. E aí pode ter situações que tem monstros que são capazes, criaturas que você é capaz de fazer uma espécie de extração ritual. E aí, ao invés de você fazer a extração com a destreza, que geralmente você vai usar uma lâmina com certa habilidade para cortar nos pontos certos, para não perder as características daquela parte, para conseguir depois armazenar ela da forma correta. Então, esse manejo todo esse que você tem em manual, pode ser que às vezes você não precisa fazer, caso você esteja fazendo uma extração da forma ritual, que ela vai servir para criaturas como aberração, celestial, elemental, fada ou infernal, certo? E aí, ao invés de você usar destreza, você vai usar a sua habilidade de conjuração. Se você for feiticeiro, você vai usar seu carisma. Se você for clérigo, você vai usar sua sabedoria. Se você for uma classe que depende da inteligência, como um artífice ou um mago, você vai usar sua inteligência, beleza? Sobre magias e bônus.
qualquer efeito mágico ou efeito que possa influenciar no seu teste só vai funcionar se esse efeito durar toda a extração. Então, se você for pegar uma criatura que é média, grande, que demora 15, 30 minutos, e você tem alguma magia, algum efeito que aumenta a sua inteligência, que dá vantagem em testes de inteligência por 1 hora, por 15 minutos, então você consegue fazer. Ele dá até o exemplo aqui, aprimorar a habilidade, ela dura 1 hora. Você não conseguiria fazer essa magia ser eficiente se você por acaso estivesse fazendo o teste de coleta numa criatura enorme. Por quê? Porque demora 2 horas para você extrair e a magia só dura 1 hora. Então você teria que fazer alguma forma da magia durar 2 horas para aí sim você poder utilizar ela e ter vantagem nos testes necessários lá que você precisasse fazer. Então o teste de avaliação, um D20 mais modificador de inteligência mais o bônus de proficiência, se tiver. O teste de extração é um D20 mais modificador de destreza mais o bônus de proficiência. E o teste de coleta é os 2 resultados obtidos mais comparados com aquela CD lá da lista de coleta que você faz. E aí você tem a possibilidade de ter ajudantes, que vai aumentar ainda mais o seu teste de coleta. O que vai acontecer? Você vai pegar o número de ajudantes, que vai depender, a quantidade de ajudantes máxima, vai depender do tamanho da criatura, já vou mostrar a tabela para vocês. E esse ajudante, ele vai, caso tenha aquela perícia necessária, o arcanismo, a investigação, a sobrevivência, ele soma a proficiência ao resultado. Se por acaso ele não tiver, ao invés dele somar a proficiência, ele vai somar metade da proficiência que ele tem no nível dele, que ele vai estar no nível dele, arredondado para baixo. E esses ajudantes, eles têm que estar com você durante todo o processo. Então, se você por acaso estiver fazendo isso num bicho colossal, todos os ajudantes têm que ajudar por 12 horas. E eles vão ser considerados avaliadores de coleta. Isso tudo tem a ver para regras opcionais que tem, ou regras mais específicas, que eu não vou falar aqui, que não é o interesse do vídeo, sim, é mais você saber a mecânica por trás disso. Existem testes lá que tem falhas ou com falhas com consequências, que você falha e ainda tem uma consequência na hora da extração, né? E isso substitui a ação ajudar, tá? Isso aqui é a ação ajudar para você. Então aqui tá a tabela, a coleta de ajudantes, como é que é? Se for minúscula, ninguém pode ajudar, pequena só um, e aí por aí vai até colossal, que são 10 pessoas ao mesmo tempo, né? Então isso aqui mostra que dá para você conseguir passar naqueles testes bem difíceis e às vezes até coletar todo mundo. E agora a gente vai para a parte da tabela de coletas, você vai ver bem como interessante é isso aqui. Você pode perceber que um abolete, por exemplo, tem tentáculos, tem olhos, tem muco, e aí ele tem os tal dos múltiplos, né, que foi aquilo lá que a gente mostrou. Ele tinha 3 olhos. Então, para cada olho, ele aumenta o CD. E tem um negócio que é os sobrescritos, que aí pode ser volátil, comestível ou comestível e também usado para fabricar itens, tá? Quando tem só o E é porque você pode comer, mas não pode fabricar item com aquilo. Quando tem o E+, você pode tanto comer quanto fabricar o item com aquilo. Isso aqui é para facilitar você, quando você está jogando aqui, está usando o material deles, para você conseguir saber mais certinho o que cada componente daquele é capaz de fazer por você, né? Se por acaso tiver algum componente que você não tem certeza se é comestível, eles indicam com asteriscos e explicam na própria tabela. E tem criaturas que vão ter uma anatomia comum. E aí você pode utilizar outros componentes de outras tabelas, de outro tipo de monstro, para poder acertar melhor aí como é que vai ser o CD do teste de coleta para os seus companheiros lá, para o seu grupo de jogadores. E agora, por fim, a gente vem na parte da essência, né? Que é a parte que a gente não falou aqui agora, que é uma característica da criatura que você utiliza para conseguir criar armas com raridade incomum, rara, muito rara, lendária e artefato. Dependendo do tipo de item que você quer fazer, você vai precisar capturar a essência de algum monstro. E essas essências só se dão em monstros a partir do ND 3 ou mais. E o CD para capturar esses componentes é bem mais alto. Aqui eles até falam depois numa parte aqui embaixo, ó, essa essência e equilíbrio, que é caso você está jogando uma aventura, que você não é uma aventura de um mundo que tem uma alta magia, né? Tem uma quantidade de magia muito elevada no mundo, você pode diminuir os CDs desses componentes aqui da essência para você ter mais itens, né? Ter facilidade de ter mais itens no seu mundo, né? Então, por exemplo, uma criatura que é CR, né? O ND, de 3 a 6, ela vai produzir uma essência frágil e que vai dar a capacidade de você fazer com essa essência frágil um item comum. Já uma criatura só de 25 ou mais que vai te fornecer uma essência divina capaz de você conseguir fazer um artefato, e o CD do componente vai ser 50, né? Então você pode ver que é bem montado isso aqui, é bem feito. Eles fizeram um livro fantástico de 600 páginas, muito bem feito, né? Bem organizado, bem sistemático. O que ele fala aqui das criaturas míticas é porque aqui tem criaturas que têm um traço místico, e se por acaso esse traço for ativado, ela aumenta o ND dela. E aí você tem que considerar na hora que se ela for vencida,
com esse traço místico, um ND mais alto ao invés do ND mais baixo. Então, por exemplo, aqui ele dá o exemplo que tem uma criatura que é o Rakshasa lá, do conto da caça, o conto de duas caudas, que ela tem um ND 10, mas quando o traço místico dela é ativado, ela passa a ter um ND mais alto, ND 14. E aí, ao invés dela fornecer uma essência que seria a essência robusta, ela fornece uma essência potente, possibilitando você, ao invés de produzir um item raro, produzir um item muito raro. Por último, na aparência, ele fala que para você viajar aí e usar essa parte da aparência da melhor forma que servir para você. Pode ser uma essência mesmo, algo que você tem que capturar de uma forma com um item específico, pode ser um cristal que está lá dentro do coração do bicho, pode ser, sei lá, ele fala para você viajar aí na melhor forma que você quiser. E agora eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui 2 exemplos de tabela, a tabela infernal e a tabela do load, né, do use. Como seria se você estivesse utilizando essa tabela para fazer seus monstros, né? Então, por exemplo, a coleta de infernais. Você teria olho, você teria carne, frasco de sangue, bolsa de poeira, osso, chifre, bolsa de dentes, coração, gordura, fígado, glândula de veneno, bolsa de penas, bolsa de escamas, cérebro, pele e alma, que seria mais o componente mais volátil aqui, né? Que tem o V, e rico, né? Aí o volátil, galera, tem a regrinha certinha aqui, mas eu não quero pegar completamente a regra dos caras aqui e simplesmente, né, traduzir. Tô dando só uma ideia para vocês de um homebrew. Se você gosta de um negócio sistemático, aí procura, você vai achar na internet outras pessoas falando dessas regras, e aí procura, pega essa regra, faz para você direitinho. Mas a ideia aqui é você ter esses CDs aqui como base para alguma missão específica. Se você não vai usar isso o tempo inteiro, missão específica que vai fechar o arco de um personagem, que vai dar um item para um personagem, por exemplo, um monstro que o pai dele estava caçando. Essa é a ideia aqui. Por exemplo, o Use tem as coisas que você pode pegar, a membrana, a vesícula, o flasco de ácido. Eles até adicionaram um negócio aqui aleatório, uma regra opcional que eu achei legal dos Use, né, daquelas gosmas, que são itens aleatórios que você pode encontrar lá dentro. Um chifre de uma besta, um osso de uma besta, um osso de construto, um osso de dragão lá dentro. Então são coisas diferentes que você pode ter, né, que um Use foi lá, digeriu aquele monstro e ficou aquele tipo de item lá dentro do use, né, a mais. Então você pode usar essa regra extra aí pra ter essas coisas extras num tipo de criatura, né? Então até numa criatura, às vezes, uma criatura que você criou lá, que é um monstro gigantesco que engole tudo, sei lá, você pode criar uma tabela de coisa aleatória que pode ter arma de um herói lá dentro, tá? Um monte de tipo de coisa, saco de ouro, pode ser um monte de coisa que pode ter lá dentro dessa barriga desse monstro, por exemplo. Então, galera, você pode ver que é muito bem feito esse livro, vale a pena você adquirir, tem no D&D Beyond, tem no próprio link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, do Loot Tavern. Então, assim, esse livro é bem fantástico, você não vai perder nada em adquirir ele. Mas a ideia aqui é você ter uma noção de como você pode fazer isso, adaptar isso à sua aventura. Sua aventura é baseada nisso, em vários combates, 4, 5 combates durante uma aventura, que não é o nosso caso ali, não é a nossa aventura. Pode ser que isso aí seja interessante para você, porque aí às vezes é o estilo de jogo que vocês gostam, de evoluir, fazer as melhores estratégias, os melhores itens, os melhores combos. Tem gente que gosta de jogar assim e legal demais. A gente já jogou assim muito tempo da nossa vida. Hoje a gente não joga tanto assim, não é mais tanto o nosso foco. Mas a ideia aqui é isso, é você ter uma noção de como você poderia fazer isso. Aí você fala, pô, mas e o crafting? Como é que eu ia fazer? Eu posso trazer um pedaço do crafting aqui para vocês, se vocês quiserem. Então manda o like nesse vídeo, comenta aí se vocês querem a parte do crafting. Ou simplesmente você só precisa usar isso aqui para, por exemplo, ele quer pegar uma espada fodona, seja lá que espada que for, espada da tempestade. Aí ele tem que pegar a essência de um elemental de tempestade. Você já tem a regra aqui como é que funciona, entendeu? Para terminar de montar a espada, para a espada ter todos os poderes dela, ele precisa da essência de um elemental ancião do raio, do ar. É para você ter esses pequenos detalhes que vão dar uma coisa a mais na sua história. Os amigos dele ajudando ele a conseguir isso, ou ele indo sozinho enfrentar isso. São ganchos de aventura que vai criar um monte de outras situações que você não estava nem esperando para sua aventura, certo? Então, se você gostou do vídeo, manda aquele like. Se você gostou desse conteúdo, comenta aí o que você quer que fale, o que faltou, o que você acha que podia melhorar nessas regras. E se você não é assinante, tá na hora de ser assinante, porque tem muito conteúdo desse. Lá vai ter muito conteúdo desse tipo aqui, desses livros third parties para nossos assinantes. E jogar RPG é bom demais, falou.